Esta pergunta eu fiz. Primeiro para mim mesmo, depois para algumas ferramentas de inteligência artificial que nós temos no mercado hoje. É possível que alguns de vocês também tenham feito essa pergunta para vocês e para algumas dessas ferramentas de IA. Ou talvez não tenham feito com receio da resposta que receberiam. Bom, mas o fato é que eu não estou aqui para falar da resposta que a máquina me deu. Eu estou aqui para partilhar um pouco da minha experiência, do que eu aprendi quando eu deixei a inteligência artificial trabalhar por mim. O começo da minha carreira eu era programadora. Eu comecei a programar aos 13 anos. Na época, o computador tinha um acesso muito raro. O meu primeiro computador ele era um modelo da Apple, um TK3000 2E, com 128K de memória RAM. E essa coisa de dar instruções para a máquina, de tentar fazer com que os computadores realizassem as atividades que os humanos fazem de uma forma mais otimizada, mais acelerada, melhor, isso sempre me fascinou. Eu trabalho com inovação tecnológica há 15 anos, como executiva, como empreendedora e também como investidora. E vi muitas ondas de inovação chegarem, algumas reconfiguraram indústrias inteiras. Mas eu nunca fiquei tão entusiasmada com uma onda tecnológica como essa que nós estamos a viver agora. Mas também um bocado temerosa. Na verdade, quando os modelos começaram a ficar muito robustos e nós começamos a pensar, uau, quer dizer que agora eu consigo delegar boa parte do meu trabalho, especialmente aquela parte chata, repetitiva, e posso então focar no que tem de melhor. Essa era a promessa. E foi exatamente o que aconteceu, e também o que não aconteceu. No meu trabalho como investidora, eu recebo contatos de muitos empreendedores, recebo materiais, pedidos de reunião, eles querem me contar sobre seus negócios e entender se eu posso investir neles com capital e também com algum apoio estratégico. E essa parte do trabalho ela é difícil, porque nós recebemos muitos contatos. E não dá para conversar com todo mundo. Então, uma boa parte do que os investidores faz no começo é essa triagem de quais são os negócios que têm a ver com o que eles querem investir, para que eles possam dedicar mais tempo, observar melhor, se reunir, procurar mais informações. Então, nós investidores ficamos realmente fascinados com essa possibilidade de processar uma quantidade enorme de informações utilizando a inteligência artificial. Mas, quando nós avaliamos uma empresa madura, ela tem resultados financeiros, ela tem um produto já construído, ela tem um mercado que pode estar em ascensão, em crescimento ou em retração. Então, nós temos bastante informação para analisar e tomar decisão. Mas, quando falamos de startups, é bem diferente. Nós temos muito pouca informação. Às vezes, o produto não está completo. Às vezes, o mercado ainda nem está ali. E o que o nosso cérebro faz quando nós temos pouca informação, mas ainda assim temos que decidir? Ele toma atalhos, o que nós chamamos de vieses, ou seja, ele compara com o que ele já conhece. E nesse processo, quando nós analisamos um pitch de uma startup, uma apresentação de um empreendedor, tudo que parece nos remete a alguém bem-sucedido, inconscientemente o nosso cérebro dá um pontinho a mais. Aquela empreendedora veio daquela universidade prestigiada, mais um pontinho. O empreendedor trabalhou numa empresa de renome, teve uma carreira brilhante, mais um pontinho, e assim os semáforos vão ficando verdes, e nós continuamos a avaliar aquela oportunidade. Então, quando nós nos deparamos com essa possibilidade de processar tantas informações, pensamos, uau, então agora nós podemos fazer mais em menos tempo e tirar esses vieses, melhorar a nossa capacidade de julgar e de tomar decisão. Então, nós começamos a montar os nossos algoritmos, os nossos filtros, os nossos critérios. Um grupo de investidores do qual eu faço parte teve um resultado incrível. Eles passaram de analisar dezenas de startups por trimestre para analisar milhares. É muito potencial. Só que o que aconteceu? As startups eram melhores? A seleção estava melhor? Não necessariamente. As startups que passavam pelos filtros eram aquelas que tinham aprendido a atender ao algoritmo. Aqueles
formulários preenchidos impecavelmente, aqueles vídeos calibrados com as 5 últimas tendências de como fazer um pitch perfeito. Bom, a verdade é que aquela empreendedora que tinha o sotaque não muito correto ficava para trás. Aquele produto muito bom, mas com um pitch não tão cuidado, não tão polido, ficava para trás. E aquilo me fez refletir. Eu comecei a pensar, mas como? Nós íamos processar mais, ter mais informação, íamos selecionar melhor? Por que isso está acontecendo? Isso me deixou um pouco confusa. Até que ocorreu um episódio uns meses atrás, que me esclareceu um pouco o que estava acontecendo. Um empreendedor entrou em contato comigo, era uma pessoa que eu já conhecia, dizendo que tinha uma rodada de investimento em aberto para o seu negócio. Nós marcamos uma reunião, ele me apresentou a sua empresa, o pitch era bom, o produto claro, o modelo de negócio também. E o empreendedor falava muito bem sobre a sua solução, ele parecia saber bem aquele mercado que ele estava atuando. Então, depois ele mandou muito material, planilhas financeiras completas, projeções, planos de expansão, e muito bem explicado. Eu tinha alguns questionamentos, mas nada muito grave, nada que me fizesse parar de avaliar aquela startup. Nós nos encontramos com a equipe dele, eu gostei das pessoas, eram pessoas com boas competências, que estavam entusiasmadas em trabalhar naquele projeto, e ficamos de nos falar mais tarde. Umas semanas depois, nós nos encontramos casualmente num evento, no corredor de um evento. E o empreendedor veio falar comigo. Ele me atualizou um pouco da rodada de investimento. Disse que já tinha alguns investidores comprometidos, que tinham conseguido alcançar alguns marcos importantes daquela startup. Também partilhou algumas dificuldades que eles estavam passando. Foi então que, no meio de um café e outro, eu fiz uma pergunta para ele, talvez para preencher ali algum silêncio incômodo. Eu perguntei, mas por que você está fazendo isso? Por que você começou esse negócio e agora quer expandi-lo? Ele tomou uns segundos e me respondeu, porque eu sei fazer isso bem. E já faço isso há algum tempo. Eu desmoronei. Eu fiquei em silêncio. Não que fosse uma resposta má, era uma resposta honesta. Mas eu comecei a lembrar de todos os empreendedores que eu conhecia, aqueles que eu investi e os que eu também não investi. Lembrei de tudo que eles passaram e pensei, será que esse empreendedor, será que é suficiente fazer só porque se faz bem? O que vai acontecer com esse empreendedor quando ele se deparar com o seu primeiro grande obstáculo? O que vai acontecer com a motivação desse empreendedor quando o mercado não crescer na velocidade que ele projetou? Ou se o seu produto não for aceito como ele imaginava? O que vai acontecer com a motivação dele quando metade da sua equipe sair para trabalhar na concorrência? Vai desmoronar, como eu desmoronei. E como provavelmente a empresa também. Tudo isso eu pensei enquanto eu estava ali a conversar com o empreendedor, ainda no evento. E então comecei a fazer outras perguntas. E percebi que havia algumas competências críticas que não estavam naquela equipe. Quando eu perguntei para ele foi vago, ele foi como se aquilo não fosse importante ou simplesmente bastasse saber fazer. Bom, eu não avancei com o investimento. Mas aquilo me pegou. Aquela pergunta, ou melhor, aquela resposta me pegou. Eu refleti muito sobre aquilo e pensei, bom, talvez eu pudesse melhorar o meu algoritmo. E se eu colocar mais perguntas para tentar identificar essas soft skills tão importantes dos empreendedores? Sabe, nós investidores, nós gostamos de dizer que preferimos bons empreendedores que podem reconstruir soluções razoáveis do que empreendedores razoáveis que podem destruir soluções brilhantes. Só que, se eu refinasse esse algoritmo e colocasse, não sei, uma análise de discurso, uma análise de vídeo, algumas perguntas para medir essas competências, será que a inteligência artificial ia captar a hesitação antes da resposta? Aquela suspensão da respiração, aquele desvio de olhar? Será que ela ia captar aquele tédio? Muito provavelmente não. E ainda, será que ela faria aquela pergunta despretensiosa no meio de um evento? Com certeza não.
A verdade é que, quando nós falamos dessas competências, avaliar, por exemplo, se o empreendedor tem resiliência, se ele tem a capacidade de escuta, de aprendizagem, de adaptação, quando nós falamos sobre isso, a lente humana funciona muito bem. A tecnológica, nem tanto. Na verdade, o nosso cérebro consegue avaliar e captar esses sinais quando nós deixamos ele trabalhar como um cérebro humano e não como uma máquina que procura padrões. E essa avaliação, além dessa avaliação, é importante também criar relações de confiança. A inteligência artificial vai ser capaz de criar essas relações entre empreendedor e investidor, que são tão importantes para concretizar um investimento e depois para possibilitar conversas honestas, conversas reais, sobre frustrações, sobre conquistas, sobre dificuldades. Bom, eu fiquei pensando muito sobre isso e o meu aprendizado com essa experiência foi que, sim, nós devemos utilizar as ferramentas de inteligência artificial. Para o que elas fazem de melhor? Imagina, buscar, acessar, capturar informações completas, poder analisar todos os concorrentes, o mercado. Isso é muito rico e nós devemos fazer uso disso. Mas eu também aprendi a usar o tempo que a tecnologia me devolveu para afinar e utilizar melhor a humanidade do meu cérebro, para estar presente de fato nas reuniões, para calibrar a minha escuta, para fazer perguntas inesperadas e, com isso, conseguir ler os sinais que não estão no deck, não estão nas apresentações. Sabe, a tecnologia ainda vai evoluir muito e eu acho que talvez num ritmo que a gente não consiga nem antecipar. Os nossos trabalhos ainda vão mudar muito. Mas as decisões mais importantes, elas continuam sendo humanas. Por isso, essa presença, essa escuta, essa possibilidade de questionar livremente, estar aberta a ouvir o que não está sendo dito, vai ser cada vez mais importante. Bom, nós vamos agora viver uma mudança, uma transferência de riqueza na humanidade que nós nunca vivemos antes. De acordo com a consultoria McKinsey, por volta de 2030, 40% da riqueza global privada vai estar na mão das mulheres. E grande parte nas gerações mais jovens. Então eu me pergunto, será que esses novos investidores, eles vão pensar e decidir como os atuais? Será que a tecnologia vai conseguir absorver os critérios e os valores desses novos investidores? Se nós continuarmos a treinar as ferramentas com os padrões de hoje, o que vamos fazer é usar o futuro para repetir os erros do passado. Na verdade, a próxima atualização não é um novo modelo de inteligência artificial. É aquela pergunta que eu fiz no corredor de evento e que nenhum algoritmo faria daquela forma. É isso que nós não podemos perder. Obrigada.